Imagine um homem que se massageou tanto, mas tanto, que acabou perdendo a sensibilidade do negocinho lá de baixo. E para continuar sentindo alguma coisa, ele passou a usar métodos cada vez mais brutais. Até que um dia chegou ao ponto de usar uma faca para se estimular. Mas antes de ouvir essa história, já me segue aqui para ficar por dentro dos casos mais insanos que existem por aí. Um homem chamado Gabriel Gallin começou a se descobrir aos 15 anos. Assim, chegando a se massagear lá embaixo, sabe, umas 8 vezes por dia. Acho que é um pouco excessivo, né? Com o tempo, a leiteira secou e para conseguir umas gotinhas, ele precisava se esforçar por mais de 1 hora. E a única coisa que ele conseguiu obter era algumas gotas de sangue. E aos 26 anos, o corpo já não respondia mais à mão e o membro vivia em prolongado estado de ereção. E aí o querido teve uma ideia genial. Ele pegou um pedaço de graveto de 15 centímetros e enfiou na uretra sem nenhum tipo de lubrificante. E foi assim por 16 anos, todos os dias, por horas. Ele introduzia o graveto e estimulava por dentro. E sim, às vezes isso fazia ele finalizar. Com o tempo, o canal da uretra ficou endurecido, caloso e insensível. Nem o graveto e muito menos a mão causavam sensação alguma. Se considerando o mais infeliz dos homens, ele sofria com suas ereções constantes e aversão incontrolável às mulheres. Ele acabou entrando em depressão, porém continuava buscando maneiras de se satisfazer. Foi então que, em um momento de desespero, ele acabou pegando uma faca pequena e cortando a própria glande. Em outro homem, isso causaria uma terrível dor, porém nele apenas uma sensação prazerosa, seguida por uma ejaculação completa. E assim, ele passou a repetir o ato sempre que fosse tomado por sua fúria. É como se fosse um calmante, diríamos assim. Após repetir o seu ritual insano, ele acabou dividindo o próprio órgão em 2 partes iguais, da ponta até a base. E quando jorrou o sangue, ele simplesmente pegou um pedaço de fio e amarrou as 2 partes. Um tempo depois, ele soltou a ligadura. E o jovem passou a ter ereção dividida, apontada para os 2 lados. Bom, nesse momento, sem conseguir usar a faca novamente, ele pegou um outro graveto e acabou introduzindo no que restava ali do órgão dele. E assim, ele continuou nessa prática por mais uns 10 anos, se satisfazendo com o graveto. Só que assim, em algum momento isso ia dar merda. Foi quando em um belo dia ele foi tão afoito usar o graveto que acabou escapando da sua mão e indo parar na bexiga. Ele então passou a sentir fortes dores abdominais, dificuldades para urinar e vômitos, entre outras coisas ainda piores. Ele então tentou resolver o problema por conta própria. Ele pegou um cabo de uma colher de pau e introduziu no ânus por mais de 100 vezes, tentando empurrar o graveto, na esperança de que ele mesmo conseguiria retirá-lo. Bom, mas nada deu certo e ele foi convencido a ir para o hospital. Porém, ele se recusava a ser examinado. Por que será, né? Então, depois de 3 internações, ele acabou aceitando ajuda médica. Então foi nessa hora que o médico cirurgião se deparou com os 2 pênis, cada um com o tamanho aproximado de um membro normal. E para piorar, o graveto estava preso na bexiga. O doutor então o opera fazendo um corte no períneo, onde ele encontra e remove o graveto. Mesmo após a cirurgia, Gabriel Gallin só piorou. Ele passou a sentir febres, arrepios, relaxamento do intestino e uma gangrena na coxa esquerda, glúteos e sacro. Porém, acabou melhorando depois de ser tratado da maneira correta. Porém, depois de 3 meses, ele acabou indo de arrasta por conta de uma tosse persistente. Na autópsia foi constatado pus no pulmão direito. Tá, mas e você acredita que essa história realmente aconteceu? Ou é impossível? Me conte aqui nos comentários. E já me segue pra não perder nada. Tchau!